Graça e paz. Vamos dar continuidade, pela graça de Deus, Romanos capítulo 1, verso 11 ao 15. Que o Senhor nos dirija, que o Espírito Santo nos traga o entendimento da sua palavra. Essa é a nossa oração, pois somos dependentes para expor os textos sagrados, né? Um grande escritor, ele disse que se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola de Romanos, né, essa grande epístola, nós teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. E aqui, o apóstolo Paulo está lembrando que ele está em Corinto, escrevendo essa carta, né? Ele está em Corinto, ali na Grécia, escrevendo lá aos romanos. E ele esteve ali por volta de 3 anos. Tércio era seu escritor e Paulo ditava essa carta a Tércio e ele escrevia. E Paulo, ele escreve essa carta porque ele quer visitar Roma, não há dúvidas. E Paulo quer ir para a Espanha, pregar ao que ele imaginava ser os confins da terra, né? Dentro da visão limitada do apóstolo. Paulo, então, ele quer, aí a intenção dele é mostrar o evangelho que ele prega, registrar a verdade das escrituras, a palavra de Deus, porque muitos estavam caluniando que ele pregava, estivesse pregando contra os mandamentos da lei. Sempre um judaizante se levantava contra o apóstolo Paulo, e muitas vezes Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado por esses levantes, por essas calúnias. Paulo foi chicoteado por falsas acusações. Paulo sempre se defende com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor, não de outra maneira. E por conta dessas demandas, o apóstolo escreve essa carta para resolver um grande problema que havia entre os judeus e os gentios. Tudo indica que a igreja de Roma tenha sido fundada por judeus que tinham vindo de Jerusalém no Pentecoste. E havia muitos judeus que não acreditavam no Senhor Jesus. E então a igreja entra em discussões. Na época, o imperador Cláudio decide expulsar todos os judeus de Roma. Os registros históricos dizem que o motivo foi por causa de uma pessoa chamada Crestos, né? E que na academia é unânime que esse nome queria dizer Cristo, de fato. Então, vamos para o texto, né? Essa é uma pequena introdução, sempre fazemos uma introdução do ambiente, do contexto, para a gente entrar no texto. Lembrando que ainda nós estamos na introdução dessa carta. E, se Deus permitir, continuaremos na próxima mensagem, sucessivamente ainda, né, na introdução. Então, Paulo, ele está falando do Evangelho. E a mensagem de Paulo, a mensagem, o Evangelho é a missão de Paulo, anunciar o Evangelho. Né? Então, vamos para o texto propriamente dito. Né? Verso 8, né? Aqui nós temos um título: Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Verso 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Até o verso 10. Né? Apesar de termos feito cultos online na época da pandemia, nós sentimos na pele que não há nada melhor do que o culto presencial. E mais, o presencial atende o quesito comunhão presencial, né? E creio que essa frase de Paulo se fazia a nossa na época da pandemia.
quando desejávamos muito voltar aos cultos presenciais. Começamos então a valorizar muito mais quando o perdemos. A gente tem muito prazer em estar com cristãos frutíferos. Claro que esse desejo se deu apenas dos que de fato querem vir aos cultos, né? Sabe-se sempre que há cristãos apenas nominais. Esses se alegraram quando não havia culto, né? Quanto a esse desejo, Paulo vem orando, né? Como diz no verso 9 e 10. Sempre fazendo menção deles ao Senhor, pedindo que Deus dê a ele essa oportunidade desse encontro pessoal. Outra razão desse desejo é que Paulo havia ouvido por toda parte a respeito da fé daqueles irmãos de Roma, que se havia sido proclamada no mundo inteiro. Como é bom, né, estar com os crentes, né, fiéis ao Senhor. Cristãos maduros normalmente tendem a andar com o apoio de outros crentes. O agravante é que Paulo havia sido impedido por suas muitas ocupações e ele não tinha conseguido ir ainda. O cuidado de igrejas com necessidades urgentes fazia dele uma pessoa muito ocupada. Um bom exemplo a nós que lidamos com a igreja é que não devemos atentar mais às inclinações pessoais, e sim às necessidades da alma, das ovelhas de Cristo, o bom pastor. E mais do que qualquer necessidade comum, as necessidades da alma, como nesse verso 11, né? Paulo quer visitá-los a fim de que eles pudessem ser edificados. Quando ele diz aqui, a fim de repartir com vocês dom espiritual. É assim que diz o verso 11, né? Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Como é bom fazer parte do corpo de Cristo. E não importa a sua posição no corpo, você é importante nessa posição. Então, você deve permanecer nele, que de alguma forma, consciente ou não, você tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que importa. Você não está nele aleatoriamente. Nenhum membro do corpo de Cristo é dispensável, de maneira nenhuma. Todos, sem exceção, receberam do Espírito Santo seu dom. E como já vimos, né, na carta aos Coríntios, os dons que recebemos é para servir o próximo e não a nós mesmos. Devemos agradecer a Deus por ele nos posicionar no corpo, seja por qualquer posição, foi por ação do Espírito Santo. Então, que sejamos gratos. Nos alegremos por essa decisão de Deus. Pense nisso. Deus decidiu em escolher onde devemos ser posicionados no corpo de seu Filho. Isso é maravilhoso. Paulo tem o dom da palavra, do ensino, da exortação, e é um presente de Deus a nós. Então, veja, o verso 12 diz, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Eu tenho um comentário aqui, bíblico, né, de Matthew Henry, e ele diz assim, um bom sermão é um bom presente, tanto melhor por ser um presente espiritual, a fim de que sejais confortados. Depois de elogiar o progresso deles, Paulo expressa aqui seu desejo de que sejam confortados, firmados, né? De que como eles cresceram para cima, nos ramos, eles pudessem crescer para baixo na raiz também. Os melhores cristãos, enquanto estiverem em um mundo instável como este, têm necessidade de ser cada vez mais firmados, e os dons espirituais são especialmente úteis nesse aspecto, né? Palavras de Matthew Henry. Então, Paulo diz que é a fim de sermos conformados, né? Firmados ou fortalecidos, né? Como diz a NAA. Isso, irmãos, expressa o sentimento que conduzia os pensamentos do apóstolo Paulo. Ele está disposto a se doar pela igreja, a servir os irmãos.
a servir com o que ele havia recebido de Deus, do Espírito Santo, que eles, tão somente com seus dons, fossem fortalecidos na fé, nada mais do que isso. Isso é o mais importante. Paulo é um apóstolo, a ele é confiado o dom da profecia. Já vimos que ele tem o dom da exortação, também do ensino, da pregação, um homem cheio da graça de Deus. Os diferentes dons que são dados a cada um de nós é para o serviço do reino, como já disse. Nós devemos dispor de forma generosa para o interesse comum, para comunicar através da graça de Deus as bênçãos desses dons que possuímos, né? Veja, o verso 12 diz: isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua e de vocês e a minha. Vejam aqui a humildade do apóstolo. Mesmo sendo muito instruído, ainda necessita do consolo de cada membro da igreja. Ele diz da fé mútua. Quer dizer, tanto da fé que se tem visto deles, dos romanos, por toda parte, como da sua própria fé. Ele coloca à disposição da igreja também, unindo-se com eles, tanto um como o outro. De graça recebemos, de graça devemos compartilhá-la, conforme diz as Escrituras. Nesse sentido, também, Paulo já instruiu a igreja de Éfeso. Era a forma do apóstolo conduzir os ensinos, de que devemos crescer espiritualmente até a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Devemos, então, progredir na fé e progredir juntos. Por isso, necessitamos da assistência um dos outros. Somos carentes de Deus. A igreja é um canal que nos ajuda a suprir essa carência. Não podemos viver isolados, como se não dependêssemos uns dos outros. Todos dependemos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Veja, Paulo, mesmo tendo uma posição de mestre, ele é modesto aqui. Ele deseja aprender dos irmãos também. Deseja que o bom exemplo daqueles irmãos acrescente a ele coragem para que ele possa progredir e que ele possa influenciá-los também da mesma forma. Todos nós, na igreja, em alguma medida, podemos contribuir para o progresso espiritual de alguém. Por outro lado, que o orgulho não seja um impedimento para isso. Que possamos também, humildemente, extrairmos benefícios dos outros, né? Devemos viver uma comunhão sadia, de forma a considerar que em nossos ajuntamentos, nossas reuniões, os benefícios devem ser dos dois lados. Que nossa companhia traga conforto recíproco, tanto nós auxiliar outros e também fazer uso do auxílio das pessoas para nós. E a fé é o instrumento desse encorajamento. Você se alegra com o crescimento do outro ou não? Qual é seu sentimento quanto ao progresso de seu irmão? Paulo era capaz de ter consolo no fruto das obras de outros crentes, imagine, e de outros ministros também, né? Como líderes, como ele. Isso é muito bom. Como é bom confiar em pessoas fiéis ao Senhor, como ou como o povo de Deus, como um povo fiel às Escrituras. E é o amor comunicando a obra mútua da fé, né? O amor acima de tudo. E essas expressões de amor alegra a igreja do Senhor Jesus. Isso nos traz vigor, nos traz alegria. Nós devemos dialogar sobre nossas preocupações espirituais uns com os outros, claro, com pessoas de confiança, idôneas na fé, né? Não há dúvida. Como o ferro que afia o ferro, né? Então, nós podemos ver que aqui no verso 13, veja que Paulo diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês,
assim como também tem conseguido entre os outros gentios, né? Veja a cosmovisão aqui do apóstolo. Nas lentes de Deus, ele diz que tem vivido já. E isso é experiência pessoal de que quanto mais ele fizesse o bem, tanto mais seria sua recompensa. E ao falar de fruto aqui, nós percebemos que ele humildemente não se refere ao fruto que ele iria transmitir, mas a ideia de ir até eles para colher fruto deles, e não para produzi-los. Porque Paulo está dizendo aqui, em suas palavras, que ele precisa deles, ele necessita estar com eles. É também como Paulo, um homem comum, um mero mortal, conduzido pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui, ele tem a intenção, né, de regar o fruto que aqueles crentes estão produzindo, por assim dizer, para que esses frutos cresçam ainda mais, progridam, se desenvolvam, né? Isso para que possam amadurecer esses frutos e o faça o quanto antes. E então toda a igreja possa se beneficiar prontamente de algo que o Espírito Santo começou através de boas sementes, né? Como um processo, desde o planejamento de Deus, o agricultor, na companhia de seu filho, o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Pense nisso. Até ele, o apóstolo de Cristo. Essa é uma figura que salienta o progresso dos santos, dos crentes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão do porquê o apóstolo insiste em visitar aqueles irmãos. Ele diz que não tem sido fácil sua jornada, que ele não desistiu, mas que muitas vezes se propôs, mas que seus planos haviam sido frustrados, que não faltou impedimentos, força maior, algo que de fato o impediu de prosseguir. E não é assim que aprendemos do Senhor, de Deus, que ele frustra os planos de seus próprios filhos e que muitas vezes isso nos humilha? Saiba que esses são os métodos usados por Deus para nos ensinar a nos sujeitar a Ele, a depender de Sua providência e de nos livrar de males. Portanto, irmãos, devemos nos alegrar por todas as intervenções do Senhor em nossas vidas, nos alegrar por Sua soberania e que com Ele, sim, com Deus, tudo será diferente e que seus planos jamais serão frustrados. Os planos de Deus. Todo propósito divino é soberano, não há dúvida. Afrontamos a Deus, irmãos, quando nós achamos que nossos planos não devem levar em consideração a vontade divina. De maneira nenhuma. Não temos o poder de planejar e executar. Paulo diz que planejou, mas foi impedido de executar. Deus tem suas urgências e ele nos direcionará a elas. Precisamos ficar atentos para não pecarmos com o pecado da murmuração. Muitas vezes Deus está nos culpando de um mal maior, ou até mesmo nos direcionando a um plano superior, e com sentidos que vão refletir apenas na eternidade, algo que foge à nossa visão terrena, aqui limitada. Outra face da intervenção divina de Deus no mundo é que há diferença no impedimento dos crentes e no impedimento dos ímpios. Deus trata com planos diferentes. Enquanto os ímpios se sentem impotentes diante dos obstáculos, os crentes se sentem felizes por se sentirem, de alguma forma, guiados pelo Senhor para não trazer danos à igreja de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, né, em João 15, somos escolhidos para prosseguir uma jornada frutífera. Fomos designados para isso. Nas palavras do Senhor Jesus, em João 15, ele diz: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Não são frutos para nossos próprios deleites, de maneira nenhuma. Não, mas são frutos para Deus. E que alegria viver para promover a glória do Senhor.
Nossa felicidade está conectada a isso, à glória de Deus. Promover a glória daquele que nos salvou do inferno, daquele que nos livrou da condenação eterna, daquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, então, prosseguindo aqui, Paulo, no verso 14, ele diz: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Né? É isso, Paulo diz: Pois sou devedor, de graça recebemos, por isso devemos uns aos outros, de graça devemos dar. Recebemos talento do Senhor com o propósito de honrarmos nosso Mestre. Nada do que Deus nos dá é nosso, de fato. Usufruímos, mas a Deus pertence. Se recebemos dons, é para o serviço de Deus pela igreja. Deveríamos pensar nisso quando desejamos grandes coisas. Isso nos põe em dívida diante de Deus. A quem mais é dado, mais será cobrado. Lembrem-se, somos apenas mordomos do que Deus nos dá. Paulo recebe um ofício de Deus, o apóstolo. Isso faz dele um devedor. Cristo o chamou e o enviou para trabalhar. Paulo está empenhado nisso. E por mais que Paulo já tenha feito, ele ainda não fez o bastante. Somos colocados, irmãos, como servos inúteis nas Escrituras, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. É por isso que Paulo diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quer dizer, devo a todos sem exceção. E ele explica a seguir: os gregos são os sábios, já os bárbaros são os ignorantes ou insensatos. E hoje aqui nos encontramos pagando essa dívida de nosso irmão Paulo, uma dívida compartilhada e que ainda não fora quitada, quer dizer, pagando de certa forma como uma prestação, por assim dizer, sempre falando, pregando, falando do evangelho de Jesus Cristo. E é isso que a igreja tem feito. A igreja prossegue tanto em sua pregação como também repetindo seus escritos, né? E cada um de nós recebemos nossa porção, nosso compromisso com Deus e também nossa dívida com Ele. Né? E o outro ponto, irmãos, que devemos considerar é que o Evangelho é sabedoria de Deus. Portanto, nada e nem ninguém poderá fugir. O mandamento de Deus é que o Evangelho é para os sábios deste mundo, inclusive. Né? É o método de Deus com o propósito de sujeitar a ele toda a sabedoria deste mundo, com o propósito de cederem lugar às instruções do Evangelho, em rendição ao Senhor Jesus, a Cristo o Senhor. É isso. Paulo visava cumprir os próprios termos de sua comissão apostólica, pregar o Evangelho sem qualquer forma de discriminação, mas sim pregar o Evangelho e pregar a todos. Né? Então, Paulo diz no verso 15: Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, Roma faz parte de sua dívida, de pregar o Evangelho a todos. Paulo quer dizer que ele não é insano em relutar a ir a Roma. Isso porque Deus o tem como devedor. E ele teme a Deus. Por isso, ele está pronto a anunciar o Evangelho também a eles, aos romanos, como está escrito: a vocês que estão em Roma. Ao dizer estou pronto, entendo, irmãos, ele diz que se dispõe a correr o risco, e um risco voluntário. Isso por ser, ele diz isso porque ali é um lugar perigoso para ele. Um judeu, né? E os judeus haviam sido expulsos daquele lugar. Então Paulo, apesar de Paulo ser um judeu, ele também era um cidadão romano, né? Lembrando que Paulo era da cidade de Tarso, da Ásia Menor, que é a atual Turquia, né? Que era parte, naquela época, do Império Romano, de onde veio a sua cidadania romana. Porém, nós não podemos esquecer
que Paulo é um judeu da tribo de Benjamim. E em Roma, naquela época, o cristianismo sofria muita oposição, né? E é isso que nós concluímos aqui nesse texto, que possamos abençoar então a Igreja de Cristo com o dom que Deus nos deu, mesmo que seja apenas um talento que tenhamos, né? Então, devemos fazer isso. Seremos chamados de servo mau se ao invés de trabalharmos esse talento, o enterrarmos. Compartilhe os seus talentos, abençoe, para que a igreja seja fortalecida, seja encorajada, né? Outra coisa também, resumindo aqui no verso 12, que Paulo disse, que nós também precisamos nos beneficiar da igreja, aproveitar os cultos, aproveitar os estudos, aplicar as pregações que ouvimos nessas reuniões, se beneficiar dos louvores, dos cânticos, né? Mas também abençoar a igreja com participar dos cultos, né? Trabalhar, ensinar o que se aprende, consolar com a palavra de Deus, com o evangelho, a, a todos, a esposa, em casa, aos filhos, cante com os irmãos, aprecie o trabalho dos músicos, né? É isso que Paulo disse ali, é o consolo mútuo, né? Agora, e Paulo diz que ao obter frutos, no verso 13, então, quer dizer, devemos nos beneficiar dos membros da igreja. Nós precisamos ser unidos, humildes, necessitando uns dos outros para que possamos sobreviver espiritualmente, mas também que possamos produzir algo para que a igreja seja rica com as bênçãos do Senhor, né? E aí, né, Paulo, ele quer pregar o evangelho. Então, eu e você possamos pregar. Pregue o evangelho a qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida, de perto, dentro de sua casa ou de longe, sem nenhuma discriminação, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela simples ou culta. No entanto, antes, né, Pedro, em 1 Pedro 1, verso 3, capítulo 3, né, eu quero finalizar com esse verso aqui. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Amém? Deus abençoe a todos, na paz de Cristo.